Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Billy Negra, do autor Oscar Nestares. Eu vou deixar a imagem aqui, a capinha para vocês, tá bom? Esse livro, então, ele ganhou uma capa nova, ele está sendo lançado agora pela editora Avec. Então vocês podem adquirir ou e-book ou o livro físico no site e na Amazon também. Pelos barulhos aqui, gente, da rua, tá bem barulhento, tá? É difícil. Vocês já estão acostumados, né? Gente, então, Billy Negra é um livro de terror e horror, então se você gosta, você precisa ler esse livro. Ele não é um romance longo, mas antes de terminar o vídeo, eu falo um pouquinho sobre isso pra vocês, tá? A minha opinião geral do livro. Primeiro eu vou dar um contexto para vocês aí se situarem, depois eu vou entrar na história e depois eu vou dar a minha opinião, o que eu achei, tá? Muito bem, gente. Lá nos tempos mitológicos, né, acreditava-se que os deuses eram os culpados ali pelas doenças mentais ali dos seres humanos. Tudo era ali causado pelos deuses, né? Eles sempre tiveram ali essa fama de brincar com os humanos, né? De manipular os humanos, de se intrometer ali em tudo. Então, eles atribuíam o surgimento de doenças mentais, psicológicas e tudo mais aos deuses. Então, Hipócrates foi o primeiro que veio com uma teoria embasando o surgimento dessas doenças não sendo como culpa dos deuses, né? E sim como ele deu todo um embasamento biológico ali. Então ele veio com a teoria do temperamento, a teoria do humor, moral. A gente fala humor, temperamento, desmistificando então essa questão de que seria culpa dos deuses. E o que na verdade ele criou uma teoria que foi embasada lá da teoria do Empédocles. Sabe a teoria dos 4 elementos, né? A água, o fogo, o ar e a terra, né? Através desses 4 elementos aí tudo teria surgido, os humanos, as plantas e tudo mais. Com base nessa teoria, ele criou então a teoria do temperamento, a teoria moral. O que seria essa teoria? De que nós seres humanos temos um humor, um tipo de temperamento predominante, através ali de 4 fluidos, né? Esses fluidos seriam o sangue, o fleuma, bile amarela, bile negra, né? A bile negra seria o temperamento melancólico, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, para eu falar certinho aqui para vocês. Cada fluido desse, ele é completamente diferente do outro, né? E a bile negra corresponde ao temperamento melancólico. Pessoas melancólicas geralmente são nervosas, pessimistas, rancorosas, solitárias, péssima relação interpessoal, né, com os outros. O colérico, né, não, o colérico, por exemplo, ele já age sem pensar, ele já é mais explosivo, mas ele age ali na hora. Já o melancólico, o bile negra, ele é muito rancoroso. Então, através da teoria do Hipócrates, né, ele diz que o temperamento da pessoa vai se dar pela dominância de um desses 4 fluidos. Na verdade, existe uma combinação entre os 4, mas o que tiver em maior quantidade é o que vai predominar o humor dessa pessoa. O humor e o temperamento é a forma com que nós agimos perante ao outro e perante ao meio externo. Então, entendendo sobre isso, sobre essa melancolia, a depressão, que é a bile negra, o autor criou então uma história de terror e horror super pesada. Ele é um livro curto, tá? Ele tem 140 e algumas páginas ali, o livro físico. E ele tem uma escrita muito requintada, elaborada, só que ao mesmo tempo muito fluida, porque ele te prende muito. Então, ele é muito bem escrito, só que ele possui cenas muito fortes,
muito fortes. E eu acho que ele não deveria nem ser um livro mais extenso, porque é um livro bem pesado. Então, com 100 e poucas 40 páginas ali, ele já fez o que fez. Então, eu acho que é por isso mesmo que ele não é tão longo, porque ele é muito denso. Mas vamos lá. Através desse livro, a gente vai conhecer o Vex ali, que é um rapaz que vem se recuperando de um problema psiquiátrico ali, e ele já vem se tratando, né, com a psiquiatra e tudo mais, e ele vem melhorando. Hoje tá super barulhento, gente, me perdoem, mas não tem o que fazer. E ele já veio se recuperando desse problema dele, e ele resolve ali se reaproximar dos amigos dele. Né? Ele tem os amigos dele, ele tem a Sam, que também é amiga, mas eles têm ali também uma relação um pouco mais, não só de amizade, vamos dizer assim. Mas ele resolve se reaproximar dos amigos, ele precisa procurar um emprego, porque as economias dele estão acabando, e ele entra em contato com um amigo dele que trabalha que é editor, trabalha com livros e tudo mais, e o Vex é tradutor. E ele pede ajuda para esse amigo dele. E esse amigo dá um manuscrito para ele, fala para ele fazer o trabalho e tudo mais. E o conteúdo desse livro é bem interessante. É um livro, assim, muito diferente, com um público-alvo muito específico, mas é um livro comercial. E é importante para eles traduzirem e lançarem esse livro, né? Comercialmente falando. Mas assim, eu não sei se era um livro que seria indicado pro Vex, por questões psicológicas ali. Mas vamos com calma que eu vou contando pra vocês. Conforme ele vai se reaproximando dos amigos ali, ele vai começando o trabalho dele, ele é um livro bem estranho. E ele começa a notar algumas coisas diferentes, primeiro com os amigos próximos e depois, conforme a coisa vai ficando feia, com as outras pessoas. O Vex é uma pessoa que tem a intuição muito forte. Esse livro também vai falar em como nós temos sim a intuição. Pessoas mais intuitivas vão saber do que eu tô falando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito intuitiva. Sabe quando você, assim, acende alguma coisinha aqui, depois uma ali, te dá um alerta aqui, só que você ignora, porque a nossa tendência é fazer isso? Ah, não é nada demais, a gente vai ignorando com a correria do dia a dia, ah, é bobagem, é coisa da minha cabeça. Mas pessoas intuitivas sabem que isso realmente existe. E a gente vai ignorando, mas ela tá ali. O Vex é uma dessas pessoas extremamente intuitivas e essa intuição vai estar desde o começo do livro até o final. Então é uma intuição ali de que algo de ruim vai acontecer e que não vai acabar nada bem desde o começo do livro até o final do livro, através do Vex. Então ele começa a observar nos olhos das pessoas uma espécie de escuridão. Parece esse branquinho, né, dos nossos olhos, parece que ele tá meio escuro, tá meio sujo, e as pessoas começam a ficar estranhas, melancólicas, inquietas. Ele vai percebendo isso numa pessoa aqui, depois numa pessoa ali. A Sam, né, que é uma das amigas dele, ela sofre um acidente muito grave, ela fica em estado muito grave no hospital. As cenas descritas aqui na mudança, já havia acontecendo uma mudança na Sam e ele tinha percebido. Só que também, boa parte do livro, você leitor fica naquela, o que é que está acontecendo? Realmente é algo de fato ali? Ou é paranoia da cabeça dele, que também, será que ele não está tão bem assim como a gente imagina? E ele pensa também que é coisa da cabeça dele. E quando ele resolve verbalizar isso para os amigos não dão bola, eles acreditam justamente porque ele vem de tratamento psicológico, né? Então as pessoas não acreditam muito nele, ele tem essa dificuldade. Só que aí a coisa começa a sair fora do controle, porque aqui a gente vai ter uma situação de pandemia. O livro se passa em São Paulo e mais pessoas começam a ficar com esse olhar estranho e aí o comportamento começa a mudar. Dá-se a entender ali que a maioria das pessoas não tem, elas ficam mais catatônicas, mas outras ficam extremamente violentas, sem filtro algum,
e começam a cometer todo tipo de atrocidade que vocês imaginam. É aí onde entram cenas extremamente pesadas do livro, tá? Devo dizer pra vocês. Então, mas o que é isso? Por que as pessoas, o que é isso? De onde veio? Por que as pessoas estão assim? Por que algumas ficam assim, outras ficam daquele jeito? Vai muito da personalidade da pessoa. Sabe aquela questão? Os olhos são o espelho da alma, realmente. Será que é o que existe dentro da pessoa que aflora e que ela fica daquela maneira, né? Como que alguém fica simplesmente catatônico e a outra fica extremamente agressiva, perigosa, enlouquecida a ponto de cometer atos abomináveis, né? E o outro não e tudo mais. E então é um livro que vai falar sobre isso também. Essa bile negra é uma espécie, ela começa a sair pelos olhos, começa a sair pela boca, ela vai tomando conta da pessoa aos poucos ali. E é como se fosse eu imaginei um plasma preto, sabe? E as cenas são muito bem descritivas. Tem cenas sangrentas também, as cenas eu imaginei assim, essa bile negra. Então vocês imaginam, se a bile negra é responsável pelo temperamento melancólico de alguém, essas pessoas elas vão ficando sim mais melancólicas, mas ao mesmo tempo em outras vão vir à tona outros tipos de comportamento. E isso vai tomando, a princípio ali é um outro pela cidade de São Paulo, mas aí ele vai percebendo que a coisa vai saindo fora do controle, e ele vai tentar fugir, e no meio dessa fuga vão acontecendo mais coisas absurdas e horríveis. Gente, eu achei assim um livro, ele não é muito longo como eu comentei com vocês, é um livro muito bem escrito, é uma escrita realmente requintada, e você não consegue largar o livro, né? A gente comentou, ele tá dando o que falar lá no nosso grupo, de que as pessoas que leram e estão lendo, deu o que falar, principalmente por causa de uma cena específica do posto de gasolina. Se você já leu esse livro, você tá lendo, comenta aqui sobre essa cena específica. Tá dando o que comentar, mas não por causa disso, né? Por causa dele ser mais pesado. Realmente é um livro muito criativo. Eu nunca vi isso que eu li aqui hoje. Eu terminei ontem. Eu nunca vi o que eu vi. Eu nunca li um livro assim. Algo parecido com isso. Ele pegou algo totalmente assim, e criou uma coisa totalmente inédita e diferente e que faz todo sentido. Eu achei incrível esse livro. Eu vou dar 5 estrelas pra ele, porque assim, pela escrita, pela criatividade. Devo dizer a vocês que é um livro pessimista. Você vai perceber, gente. Você vai notar o seu instinto ali lendo o livro. Não, isso não vai acabar bem. Ele te dá uma esperança aqui, uma esperança ali. Mas não tem como uma situação dessa terminar bem, né? Mas eu acho que tudo que eu queria dizer eu já disse sobre o livro. Foi uma ótima impressão que eu tive da escrita desse autor e tudo mais. Muito criativo mesmo. Gente, vocês precisam conhecer, tá? Só falo isso pra vocês. Eu acho que eu vou ficando por aqui. É só isso mesmo que eu quis contar pra vocês, sem dar spoiler, né? Pra não falar demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha, comenta aqui embaixo. Daí a gente vai conversando, então, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.